Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Podemos nos sentar. Bom, vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, no versículo 2. Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 2. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele quem falou o profeta Isaías quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, amanhã nós começamos um tempo novo, um tempo onde a igreja vem nos apresentar um projeto para a nossa salvação, um projeto para a nossa conversão. Você quer? Eu tenho certeza que você vem aqui no grupo de oração Raio de Luz ou qualquer outro grupo de oração, que você vai na missa, porque dentro de você tem algo que faz com que você venha, um desejo de ser mais de Deus, um desejo de fazer a vontade de Deus para a sua vida, não só de pedir, mas de sentir o que Deus quer de mim. E nessa época que começa amanhã, através da quarta-feira de cinzas, eu venho apresentar e fazer esse convite para você, que o Senhor mesmo nos coloca. Um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, aonde nessa caminhada pascal, nessa caminhada quaresmal, o Senhor vai nos levar da morte para a vida, do pecado para a busca da santidade, da surdez espiritual para ouvir claramente a voz de Deus, para aquilo que Ele quer para mim, para aquilo que Ele quer para você. É um projeto de conversão, um projeto de vida nova, e é isso que o Senhor quer para nós. Que nós sejamos, que a gente possa enxergar dentro de nós o que eu preciso mudar. Será que tem alguma coisa dentro de mim que precisa mudar? Será que nessa época da quaresma, o que eu posso fazer a mais? O que eu preciso fazer a mais por Deus? O que eu preciso fazer a mais por esse Jesus que vai passar agora por esses 40 dias no deserto, e quando chegar a Semana Santa Ele vai ressuscitar e vai morrer numa cruz por mim, vai morrer na cruz por você. O que eu posso fazer da minha vida? O que eu posso fazer em mim, que a morte de Jesus não seja em vão, que a morte de Jesus não seja simplesmente uma história, mas que realmente se torne realidade, realmente se torne verdade dentro de mim. Primeira coisa que eu preciso enxergar é o maior desejo do Senhor para mim, o maior desejo do Senhor para você, que está aqui hoje no grupo de oração Raio de Luz. Nós bem sabemos que esse grupo fica lotado toda terça-feira, não é verdade? E hoje estamos em poucas pessoas. Isso
cabe a nós uma responsabilidade ainda maior, que eu poderia estar em outro lugar, mas Jesus quis que eu estivesse aqui para ouvir isso claramente. A primeira coisa que o Senhor quer de nós é a nossa santidade. Que realmente a gente possa buscar mesmo a nossa santidade. E eu sei que quando a gente fala assim, puxa, mas eu ser santo, eu realmente ser um cristão, mas eu não quero ser um cristão desses anormal. Eu quero ser um cristão desses normal, sabe? Um cristão assim que vai na missa de final de semana e já tá bom, não é? Eu quero ser um cristão assim, normal. Eu não quero ser aqueles cristãos bitolados. Porque aqueles que vão na missa todo dia, que rezam todo dia, né? São cristãos bitolados, né? Eu já ouvi tanto isso. Mas essa questão de ser um cristão normal, essa normalidade que o mundo tenta colocar dentro de nós, essa normalidade que já está muitas vezes enraizado dentro de nós, dentro do nosso coração, e faz com que a gente seja um cristão em cima do muro, que a gente seja um cristão morno, que não tem realmente, que não assume realmente Cristo vivo na nossa vida. E como nós estamos sendo assim, um cristão morno, que aqui a gente levanta os braços, a gente louva o Senhor, eu quero Jesus, eu quero Espírito Santo, mas quando eu saio lá fora, através das minhas atitudes, eu estou negando Cristo. Eu estou negando, assim como Pedro negou 3 vezes antes do galo cantar, eu estou negando a cada instante na minha vida. A partir do momento que eu viro as minhas costas para aquilo que Deus quer de mim, que eu viro as minhas costas para aquilo que o Senhor coloca como certo ou errado. E essa época da quaresma é o momento em que eu posso sim olhar quais são os passos que eu estou tomando na minha vida. Eu estou realmente tomando passos para a busca da minha santidade, e realmente ser aquilo que Deus quer, e realmente assumir esse Cristo que vai morrer por mim numa cruz, por mim, para me deixar livre do meu pecado. Será que as minhas atitudes diárias, a minha atitude a cada instante lá na minha casa, lá na minha família, lá no meu trabalho, quando a Lenir usou essa música agora, convém ser honesto, convém santidade, convém castidade, eu senti no meu coração como o Espírito Santo é maravilhoso. Ele realmente, ele confirma todas as coisas que ele quer nos falar, e é exatamente isso. Mas para que eu consiga enxergar isso, o que eu preciso mudar, tem alguns passos que o Senhor nos coloca nessa época da quaresma, para que nos facilite a enxergarmos isso dentro de nós, para que realmente tire as nossas vendas que o pecado colocou, de nos forçar a sermos como o mundo nos fala, para realmente olhar para aquilo que a igreja está nos pedindo nessa época da quaresma, que é silenciar, que é o jejum, que é a penitência, que é a busca da oração, que é a confissão, que é realmente eu me prostrar perante o Senhor e viver com Ele esses 40 dias de quaresma. Então, algo que o Senhor coloca assim, o Senhor colocava algumas palavras, né? A hora que eu rezava: silenciar, penitência, oração, jejum e confissão. Quando Ele colocava para mim silenciar, eu comecei a me lembrar quando eu era criança. Se bem que quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, viu, gente? Às vezes você olha para mim assim, mas eu só tenho 44 anos, olha só. Então não faz tanto tempo assim que eu era criança. Mas assim, quando eu era criança, quando chegava na época da quaresma, a minha mãe sempre falava para nós: nós vamos começar a época da quaresma, época que Jesus ficou 40 dias no deserto. E nós, como cristãos, a gente também tem que silenciar o nosso coração. Então minha mãe não deixava eu ir em festinha, minha mãe não deixava eu ir naquelas botinhas. Sabe aquelas botinhas que a gente fazia no quintal da garagem? Colocava aquele globo de espelho assim, colocava aquelas músicas, né?
A gente fazia essas festinhas, minha mãe já não deixava eu ir. Quando a gente ia num casamento, imagina, dançar na época da quaresma, não podia. Não podia dançar, não podia, assim, festar muito, fazer muito churrasco, festar, não. Era um período em que a gente precisava nos resguardar, silenciar, para que a gente pudesse enxergar mesmo que eu não sou nada, que eu não sou nada, que eu vim do pó e do pó eu vou voltar, né? E não é por acaso que é colocado na nossa testa as cinzas, né? Que eu vim das cinzas eu vou voltar novamente. Então assim, irmãos, como que tem sido esses 40 dias hoje em dia na sua vida? Quando você chega num casamento, como que a gente tem se postado? Como que a gente tem se colocado? Porque essa época da quaresma, até para nós que somos da música, que nós cantamos dentro da igreja, nós não podemos cantar aleluia, nós não podemos cantar glória, nós não podemos cantar músicas muito animadas, por mais que sejam músicas de Deus. Por quê? Porque é uma época em que a igreja nos convida a nos resguardarmos. Então como será que deve ser a minha atitude quando eu vou num casamento na época da quaresma? Quando eu vou nas baladas, aonde quer que eu vá, o que eu posso fazer a partir de quarta-feira de cinzas para silenciar, para realmente viver isso com Jesus, para realmente viver essa quaresma junto com o Senhor? Outra coisa que o Senhor também colocava, e a igreja nos confirma isso a partir de amanhã, porque quarta-feira de cinzas é um dia assim de nos viver a abstinência de carne, fazer o jejum, irmos na missa amanhã, recebermos a cinza como um começo mesmo dessa caminhada de conversão. A penitência, ela não é simplesmente eu chegar e falar assim: olha, eu não vou comer carne, vou comer outros alimentos. Daí eu vou lá, não como carne, mas daí eu gasto uma fortuna, né? Gasto uma fortuna com bacalhau, com aqueles peixes caros. Será que isso está tendo algum sentido perante Deus? Eu parar de comer carne, mas gastar fortunas com bacalhau? Perante Deus isso não tem cabimento, uma coisa dessa. Eu tenho que ter a penitência, mas junto com a caridade. Então se eu não comprei carne, se eu não vou comer, por que eu não posso dar esse dinheiro para uma pessoa que precisa? Por que eu não posso ajudar uma família que está passando necessidades? A penitência precisa andar junto com a caridade, com um coração misericordioso que o Senhor nos pede. Então não é simplesmente eu deixar de comer alguma coisa e pronto. Quantas pessoas param de fumar, mas continuam bebendo bebidas alcoólicas abusivamente da mesma forma? Quantas pessoas param de comer carne, mas ficam o tempo todo no WhatsApp, ficam o tempo todo nas redes sociais? O que adianta eu parar de comer carne, parar de comer um chocolate, um doce, se eu continuo falando mal das pessoas, se eu continuo não vivendo a castidade, se eu continuo vivendo desonestamente, se eu continuo tendo atitudes de pessoas que não são cristãs, que não é a vontade do Senhor? Não adianta nada. Não adianta nada eu parar de comer algo se o meu coração não se voltar ao Senhor, se o meu coração, as minhas atitudes não se voltarem, não se curvarem na presença do Senhor. É isso que a gente tem que ter, essa consciência. A penitência também é eu sair da minha vida cômoda, sair do meu comodismo e visitar um doente, visitar um idoso. Eu sair do meu orgulho, de dentro do meu orgulho, e dar o perdão para uma pessoa, perdoar alguém, reconhecer que eu errei e ir em busca do perdão de uma pessoa, sabe? É você se voltar dentro de você e deixar que Deus vai tirando de dentro de você todos os seus excessos, tudo aquilo que precisa ser transformado dentro do seu coração, para que eu chegue na Páscoa e realmente eu receba essa vida nova. Porque se eu não buscar isso na quaresma,
nessa época favorável em que estamos vivendo, vai chegar a Páscoa, o que vai acontecer? Vai ser simplesmente um almoço de família, presentes de chocolate, ovos de Páscoa. Eu vou voltar a comer carne e acabou. Dentro de mim não vai ter mudado nada. Dentro de você não vai ter mudado nada. Eu preciso deixar que Deus tire os meus excessos nessa época da quaresma. Eu preciso deixar que realmente Deus tire todo o meu pecado, que Ele me mostre claramente que eu preciso me converter, que eu não sou nada sem o Senhor, que eu preciso parar com essa vida dupla que eu tenho tido, com essa vida morna em cima do muro, aonde eu só tenho dado migalhas e restos para o Senhor. A hora que sobra uma migalhinha ali, eu comecei a trabalhar durante o dia, eu trabalhei, daí eu assisto TV, eu vou passear, eu dou atenção para todo mundo. Daí na hora que eu vou dormir, quando isso acontece, eu rezo um Santo Anjo ou um Pai Nosso. Ou quando eu começo a rezar o Pai Nosso, já na metade eu já estou dormindo. Nós não podemos mais dar restos para o Senhor. Se eu quero realmente ter essa vida nova, se eu quero mesmo sair dessa vida de pecado para uma vida de santidade, eu preciso deixar que Deus me mostre, que Deus tire de mim os meus excessos de todo o pecado que Ele tem causado dentro de mim. Por isso, penitência, oração, sabe? Se você já vem na missa final de semana, glória a Deus, mas eu posso dar mais do que isso. Você pode dar mais do que isso. Você pode sim pegar o dia, olhar ali na sua agenda. Puxa, eu quero pelo menos uma vez a mais na semana, eu quero ir na missa nessa quaresma. Hoje em Maringá tem tantas paróquias. Tem missa às 6:30 da manhã na Rainha da Paz. Tem missa aqui 7 horas. Tem missa meio-dia. Missa aqui 6:30, 7 horas na paróquia São José, na São Francisco. Amanhã vai ter missa às 20 horas na paróquia São José. Então, se eu quero realmente, eu consigo, eu faço. Porque quando a gente quer algo, a gente faz, gente. Não adianta. Por que só para Deus a gente faz assim, algo meia boca, não é? Porque para Deus a gente não tem essa mesma firmeza. Não. Tente se colocar mais na presença do Senhor nessa quaresma. Faça uma boa confissão. Sabe, quantas vezes porque a gente chega na hora de se confessar, muitas vezes esquece. Chega lá, eu fico tão nervosa na frente do padre, que eu esqueço metade dos meus pecados, né? Daí depois que eu saio, eu falo, ai meu Deus, eu lembrei daquele pecado ali, ai aquele outro pecado. Então, o que eu fiz já algumas vezes e que me ajudou muito? Eu cheguei no meu quarto, pedi para que o Espírito Santo me revelasse quais são todos os meus pecados. O que eu preciso mudar? O que está dentro de mim que tem me deixado longe de Deus, de sentir a graça de Deus? O que tem feito dentro de mim, dentro do meu coração, que tem deixado eu permanecer num vínculo com o inimigo de Deus? Porque é exatamente isso que o pecado faz em nós. Ele faz um vínculo entre eu e Ele, quando eu fico no pecado, quando eu permaneço no pecado. Então eu chego no meu quarto, chegava no meu quarto, pegava um caderno, uma caneta e começava a anotar todos os meus pecados, todos. Chegava lá para o padre, abria aquela folha assim, né? Papel ao maço. Folha de papel ao maço. Olha, padre, eu quero falar meus pecados. E começava a ler tudo que eu tinha escrito. E conforme eu ia lendo aqueles pecados, quantas vezes eu recebi uma libertação profunda de Deus. Quantas vezes eu estava lendo, eu começava a chorar, porque eu sentia a mão de Deus arrancando do meu peito aquele pecado que estava enraizado na minha alma. Faça essa experiência nessa quaresma. Chega no padre, não lembra dos seus pecados? Anota lá na sua casa. Se tranca no teu quarto, peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele te mostre quais são os seus pecados. Anota. Chega a hora que você for se confessar, leve esse papel para você ver a diferença que vai ser. Então, faça a oração,
busque a confissão, faça jejum. Tem muitos pecados que estão dentro de nós, muitos vícios de pecado, que a gente só consegue ser liberto através de jejum e oração. Jejum e oração. Mas como que eu vou fazer esse jejum? Eu não consigo passar fome, Cláudia. Eu morro de... Começa a doer minha cabeça, me dá tontura. Tem várias maneiras de fazer jejum, meus irmãos. Eu faço de que forma? Eu levanto 6:30 da manhã, eu tomo um café com leite, café, pão, manteiga. Tomo meu café da manhã e depois eu fico em jejum, só em líquido, né, de água ou um suco, alguma coisa, até mais ou menos umas 5 horas, 6 horas da tarde. Esse é o jejum que eu faço. Então, se você não tem esse costume de fazer um jejum, comece tirando uma refeição, a refeição principal do seu dia a dia. Talvez um café da manhã, talvez o seu almoço. Comece, sabe, dê passos para essa vida de conversão, aonde o Senhor quer moldar você na santidade, aonde o Senhor quer te tirar dessa vida morna, porque o reino dos céus está próximo, irmãos. Você sabe o dia que Jesus vai voltar? Responde para mim. Quem sabe o dia que Jesus vai voltar? Levanta a mão para eu ver. Olha, ninguém sabe. E se for hoje? E se for daqui meia hora? Será que eu vou ser salva? E você? Você vai ser salvo? Nós não podemos brincar com coisa séria. É só a gente olhar ao nosso redor, como as coisas estão acontecendo. A própria natureza está gritando. A própria natureza, gente. Olha só, o reino dos céus está próximo. E eu só vou ser salva se eu sair desse vínculo que eu tenho tido com o inimigo de Deus. Porque assim, se eu estou cometendo um pecado que eu sei que é pecado e eu ainda continuo dentro desse pecado, continuo fazendo esse pecado, eu estou sendo inteiramente do inimigo de Deus. Eu estou tendo um vínculo com o inimigo de Deus. Nós não podemos mais permitir que tenhamos esse vínculo com o inimigo de Deus. Não podemos, irmãos. É diferente quando eu caio no pecado e eu já me levanto, eu já busco não fazer mais, eu já busco um padre para me confessar. Quando eu busco, meu Deus, eu caí, eu não posso mais cair, eu preciso ser livre desse pecado, eu preciso ser liberto desse pecado. Senhor, me ajude a não cair mais nessa área do pecado na minha vida. Agora, irmãos, a gente sabe tudo que é pecado. Você sabe tudo que é pecado. Você sabe quando você está fazendo coisa errada. Você sabe. Você sabe que quando você recebe aquela piadinha pelo WhatsApp pornográfica, você sabe que aquilo é pecado. Quando você ouve alguém que vai contar uma piada suja para você e você ouve para não ficar chato, às vezes você dá até risada, é pecado. Se eu estou em adultério, é pecado. Se eu estou fora da castidade, se eu estou tendo relações sexuais no meu namoro, é pecado. O mundo, mas Cláudio, o mundo é outro, né? O mundo mudou, as coisas foram mudando. A gente tem que se renovar a nossa cabeça. Meu irmão, o mundo mudou sim, cada vez pior, está afundando cada vez mais numa vida de perdição. As leis do Senhor não mudam. As leis que o Senhor nos coloca não mudam. E não é porque Ele quer nos fazer pessoas escravas à vontade dEle, não, muito pelo contrário. Ele quer nos fazer pessoas livres, porque você viver nessa busca da santidade nos faz pessoas livres. É muito pelo contrário. Às vezes o povo fala assim: eu não quero viver na igreja, eu não quero ser escravo de mandamentos que a igreja coloca, que Deus coloca. Eu não quero ser escravo, ninguém manda em mim. Meu irmão, quando você sai fora da vontade de Deus, aí sim você está se tornando um escravo. Escravo do pecado, escravo de Satanás.
escravo do inimigo de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, é muito claro o que o Senhor nos coloca, irmãos. Olha só o que o Senhor nos coloca em Gálatas capítulo 5, no versículo 19, olha só. Ora, as obras da carne são estas. Vou ler para vocês bem devagar: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não herdarão. E são coisas que a gente vive, muitas vezes são coisas já que se tornaram hábitos. Talvez uma fofoca, talvez uma mentirinha curtinha para eu me livrar de alguma coisa. E perante Deus não tem mentira pequenininha e nem mentira grandona. Mentira é mentira. Fofocas, calúnias, inimizades, libertinagem, ambição, idolatria. Mas o que será que é idolatria? Idolatria por dinheiro, idolatria por pessoas. Qualquer coisa que eu coloque à frente, a mais, que seja maior na minha vida do que Deus, isso já é uma idolatria, irmãos. Então, qual é o convite do Senhor para você? Qual é o convite do Senhor para mim amanhã? Quando você chegar na missa, quando colocarem as cinzas na sua cabeça e falarem: arrependei-vos e credes no Evangelho, naquele momento que colocarem as cinzas, não permita que seja simplesmente um símbolo, mas naquele momento você fale para Jesus: Jesus, me capacite essa quaresma a me converter, Senhor. Me capacite nessa quaresma, Senhor Jesus, a viver, Senhor, esse caminho pascal. Senhor, me transforma nessa quaresma. Eu quero uma vida nova, Senhor. Eu quero, Jesus, eu não quero mais ser um cristão morno. Eu não quero ser mais um cristão de fachada, Senhor, mas eu quero te assumir verdadeiramente na minha vida, Senhor. Me ajuda, Senhor, me liberta de todos os meus pecados que precisam ser libertos. Senhor, me ajuda a viver uma boa penitência, me ajuda a silenciar. Irmãos, na sexta-feira santa não é um dia normal. Na minha casa, sexta-feira santa, ninguém liga a TV, ninguém ouve música. Não, é um dia de eu me recolher com Jesus, de eu me recolher na paixão e morte do Senhor. Então amanhã, sabe, já vai hoje dormindo: o que eu vou fazer nessa quaresma? Qual vai ser a penitência que eu vou fazer? O que eu vou fazer para esse Jesus que morreu por mim numa cruz? Qual vai ser a minha penitência? Já vai preparando o seu coração, já vai deixando que o Senhor já vai colocando. Sabe que eu vou contar para vocês qual que vai ser a minha penitência. Sempre eu fiz de carne, né? Sempre fiz de não tomar vinho, né? Porque eu sou chegada num vinho, hein, gente? Uma delícia. Sempre foi ou de não tomar vinho, alguma coisa assim. Esse ano Jesus não me pediu nada disso. Ele falou: esse ano você vai ficar sem as redes sociais, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem nada. Você vai ficar sem. Gente, é difícil. Fala pra mim, não é difícil? Já imaginou você ficar sem WhatsApp? Agora você fala: mas eu trabalho com WhatsApp. Ai, pra tudo se dá um jeito nessa vida, meu irmão. Não adianta você vir falar isso pra mim. Mas a minha penitência vai ser essa.
Que Jesus me ajude. Então eu quero convidar você. Nós vamos ficar em pé e nós vamos pedir para que Jesus venha preparar o nosso coração para viver esse momento. Nós vamos pedir para o Senhor que Ele venha realmente nos mostrar aquilo que nós precisamos mudar dentro de nós, nas nossas atitudes diários, lá na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos. Como eu tenho me colocado perante os meus amigos? Como será que eu me comporto perante os meus amigos, perante a minha família, perante o meu trabalho? Deixa o Senhor te moldar nessa quaresma. Deixa o Senhor trazer você mais perto dele. Deixa o Senhor te fazer passar por essa experiência maravilhosa de viver essa quaresma e chegar no sábado de aleluia, e a hora que começarem a tocar os sinos que Jesus ressuscitou, você sentir isso no seu coração. Jesus ressuscitou, aleluia. Deixa o Senhor te dar essa graça de passar por isso, de preparar o seu coração, o nosso coração, para viver essa alegria da vida nova em Cristo Jesus. Eu quero, Senhor, ter uma vida, Jesus, que agrade o teu coração, Senhor, que agrade, Senhor, os teus olhos, Senhor. Eu quero, Jesus, que quando você olhar para a minha vida, para o meu modo de viver, que a minha vida seja um louvor a Ti, Senhor. Que a minha vida, Jesus, alivie, Senhor, o teu coração chagado, Senhor. Que a minha vida seja um louvor, Jesus, a Ti, Senhor. É isso que eu quero. Me dá essa graça de viver, Jesus, esses 40 dias. Me dá essa graça, Jesus, nesses 40 dias ser um caminho contigo, Senhor. Um caminho para a vida nova, Senhor. Um caminho para a ressurreição, Jesus. É isso que eu quero, Senhor. E eu quero te louvar, Jesus, por ter me trazido aqui nesse grupo de oração essa noite, por ter aberto os meus olhos, por ter aberto os meus ouvidos, o meu coração, por ter falado comigo claramente, Senhor, que eu preciso mudar, Jesus. Que eu preciso mudar. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Jesus. Te louvo, Jesus, pelo Senhor se fazer presente, Senhor, no meu coração, na minha vida, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.